bloco, né? No dia 22 de novembro, que eu não sei qual dia da semana vai cair, quinta-feira, o professor Joaquim Carlos Salgado vai lançar a terceira edição do Ideia de Gizincante, seu fundamento na liberdade e na igualdade, na livraria Pérgamo, ao lado aqui da faculdade, às 18 horas. Então fica o convite, no dia 22 de novembro, na livraria Pérgamo, tá bem? Então, imediatamente eu abro para perguntas. Quem quiser se inscrever, professor Gonçalo Marais. O seu nome? Pedro. Pedro? Cumpliré con los protocolos de la academia, me pondré la americana aunque haga un clima tan caluroso como... Bien, intervendré, mi intervención es para el conjunto de la mesa, es decir, para los tres magníficos ponentes. Creo que hay un aspecto común que es transversal a todos ellos. La doctora Karine ha marcado muy bien, perfectamente, que continuando, aunque a la intervención que hizo ayer la doctora Georgia, ha marcado la evolución de la racionalidad moderna, que es esa razón que culmina o obliga, parece, generar esos dualismos, multiplicar esos dualismos. Digamos, una razón muy poco hegeliana, digamos más kantiana, que termina en antítesis, no en síntesis. Desde ese aspecto hay que reconocer que la razón moderna es, digamos, hegemónica, una razón que es más analítica que sintética, está más cerca de Kant y de las antinomias de Kant que no de la dialéctica hegeliana, aunque nos pese. Me considero hegeliano como el doctor José Luis Borges Horta y lo lamentamos. Entonces, sí que es verdad, y la profesora Karine lo ha manifestado muy claramente, y estaba en el tema de la profesora Georgia, que Occidente ha optado, y aquí el doctor Marcelo, luego en todo caso me corrige, frente a otras civilizaciones, por ejemplo la China, por una razón analítica, una razón que escinde, que rompe, que divide muy bien los conceptos, pero que difícilmente los sintetiza, los vuelve a unir en digamos, una síntesis que permita que esos conceptos dialoguen. Eso creo que también lo ha planteado muy bien el profesor Sergi Mas. Además, ya les informo, ha quedado claro en su conferencia, pero su línea de investigación es reivindicar la razón dialógica y la tradición dialógica, que de alguna manera ha sido la derrotada. Ustedes dos dialogan muy bien. ¿Por qué? Porque sí que es verdad que la razón hegemónica en Occidente, y la doctora Karine lo ha expresado muy bien, es analítica, escindidora, nos deja con el dilema. Razón o nomos. Razón o naturaleza. Nomos o bios, etc. Fe o razón. El uno o lo múltiple. Ha analizado una serie de ejemplos brillantes. Y allí dentro la razón o la tradición occidental que ha intentado sintetizar mejor, incluso el gran Hegel, en cierta medida, si no derrotado, ha quedado en minoría, porque la síntesis no es hegemónica. Vivimos en la escisión y por lo tanto de alguna manera hemos perdido, y la tradición que le gusta, y a mí también, al doctor Sergi Mas, esa razón dialógica que pretende hacer dialogar eso, queda como derrotada. Como también queda un poco derrotada esa tradición que pretendía desencantar el mundo y sustituir la religión, que ha planteado muy bien desde Magallanes, la religión por la ideología. Y digamos un discurso
que se plantea el acceso al mundo de una manera encantada, de una manera donde Otto decía, había lo numérico allí dentro, ¿no? Religiosa, buscando lo sagrado que hay ahí dentro, que podría ser incluso la dignidad humana, que es de lo más sagrado que podemos aceptar, doctora Karimi, ¿no? Esa tradición parece que curioso, bueno, esta es hegemónica en cierto sentido. Y usted de alguna manera está diciendo, cuidado, eso tiene un coste en lo político, que además Huntington claramente destaca que Occidente se ha equivocado trabajando, esforzándose tanto en lo ideológico, en lo ideológico desencantado. Y piensen ustedes que incluso el marxismo, el marxismo romántico, tiene la fuerza de lo teológico, de un ideal muy fuerte, ¿no? Y a la inversa, ¿no? Entonces, mi pregunta general dentro de este marco es ¿cómo verían ustedes esa evolución de la modernidad? ¿Estarían de acuerdo en un poco el esquema que acabo de intentar haciéndoles dialogar? Y la pregunta última sería, porque me lo he planteado, esa evolución de Occidente, diferente de otros pueblos, por ejemplo China, ¿por qué se produce? Sobre todo porque somos Occidente, somos diferentes. Hay un momento fundante, como decía el doctor José Magallanes, que nos hace ser diferentes, o por modernización, por modernidad. Porque los que primero nos modernizamos fue Occidente, expandimos nuestra modernización, y entonces la pregunta es, ¿la culpabilidad dónde está? O bueno, la diferencia, ¿dónde ven ustedes que se establece? Para que haya un pensamiento tan dicotómico. Y en cambio otro que no necesita eso. ¿Dónde está la fuente de la divergencia que, aunque sí que es una simplificación, como ha dicho la doctora Karimi, hace que podamos decir que Occidente piensa bastante diferente de Oriente? Porque ese analítico separado, desde Lao Tse hasta Confucio, siempre no están de acuerdo, les molesta. Y nosotros es nuestro objetivo porque lo que permite producir, hacer ciencia, etc. Entonces, esa gran divergencia, ¿dónde la imputamos? Grecia, etc. ¿Cuál es la causa? La causa es por ser occidentales o por habernos modernizado. La causa es Occidente o modernización. Hemos llegado aquí porque somos modernos o por ser occidentales. Claro, la consecuencia sería clara. Si llegáramos aquí por ser modernos, la modernización, al menos esa, obligaría que, por decirlo así, la China de ahora tendría que entrar en lo analítico. En el otro caso no, sería nuestro pecado, nuestra condición, nuestra limitación. Y creo que los tres magníficos ponentes lo han tratado muy bien. Esto me lo he planteado más de una vez, no tengo la respuesta. Si me pueden ayudar, pues se lo agradeceré. Que Dios lo pague. Boa tarde, eu queria parabenizar aos membros da mesa, queria dizer que eu fiquei absolutamente encantado com as exposições, com todas as exposições. Professor Sérgio, lamento não ter chegado nos primeiros minutos, e foi extremamente rica e interessante a exposição. Tinha feito uma série de perguntas ali no iPad, a bateria acabou. O que me fez constatar hoje que o papel e a caneta continuam sendo o meio mais adequado para se anotar, né? Então, lamento, provavelmente vou perder alguma coisa aqui. Eu gostaria muito de ouvi-lo mais. Essa foi a impressão que eu tive ao final. Gostaria muito de ter outras oportunidades de ouvi-lo falar mais, porque realmente me tocou muito vários aspectos e a forma como os temas foram relacionados. A professora Karimi, como sempre,
a conexão que eu vejo entre os temas me tocam profundamente. Esse é um tema sobre o qual eu refleti muito e ficava ali pensando que eu e a professora Karina, a gente acertou um artigo em comum no começo do ano e já estou querendo encomendar um segundo sobre dualismos. Esse é um tema que eu gostaria muito de escrever junto com você, se você não ficar cansada de mim. Digo isso porque eu não tratei como dualismo esse tema, mas eu tratei como rupturas. E ao ouvir ela falar, eu estou na dúvida e chego a pensar que talvez o dualismo fosse uma expressão mais adequada, porque ela é menos ofensiva, né? E toda vez que eu falo de ruptura, isso causa muito espanto e acaba impedindo, talvez, a compreensão exatamente do que eu estou dizendo. Porque quando eu falo em ruptura, dá essa impressão de que o elemento contra o qual se rompe, o elemento anterior, logicamente ou historicamente, ele é abandonado. Eu nunca pensei isso. Acho que ele se mantém, mas há uma ruptura, né, uma cisão, talvez o dualismo me pareça adequado. Bom, a questão que fiquei aqui pensando é se o dualismo razão e fé não seria a reformulação do dualismo mitos e logos. Só que me parece haver uma sutil diferença, porque no dualismo mitos e logos eu tenho a descoberta do logos, a invenção do logos, o desenvolvimento do logos, seja lá como se queira pensar, esse desenvolvimento de um pensamento de uma razão discursiva, demonstradora, né, uma razão epistêmica, que se coloca em oposição a uma narrativa religiosa, uma narrativa mítica, mas que nunca abandona, mesmo essa razão demonstradora usa, a gente vê isso nos antigos pensadores, alegorias, mitos, até mesmo para ilustrar o seu pensamento, mas de fato me parece que se repete. A diferença é que lá na frente não seria um retorno sutil ao religioso, mas diante da descoberta do logos, como isso não é possível mais, parece que o logos ele causa, isso eu não sei explicar, estou colocando um problema para a gente pensarmos junto, mas parece que o logos ele nos encanta quando ele é compreendido de tal modo que não consegue se sair dele, por mais que o nosso impulso natural, a nossa intuição nos leve sempre nos conduza de volta ao mítico, ao religioso, aos nossos sentimentos. Então, o movimento no primeiro momento seria do mitos para o logos, no segundo momento não seria da razão para o religioso, sem abandonar a razão, porque você não podia mais. Mas me parece quase sempre uma preponderância da razão, porque se afirma as limitações da razão, as limitações da possibilidade de se conhecer, e sempre a gente depende da fé, segundo os pensadores cristãos, para determinadas, justamente nesse ponto em que não podemos compreender. Bom, e uma questão seria também se, não sei nem se são possível ser respondidas, é muito mais para a gente poder pensar junto, haveria um dualismo primordial, uma ruptura primordial, e se eu tivesse que responder, eu votaria, né, no dualismo mitos e logos. Eu acho que não sei se precede, eu não sei, tenho minhas dúvidas. Agora que você está dizendo, eu vou repensar, mas a princípio o dualismo mito-razão parece ser aquele dualismo do qual todos os outros vão decorrer. Professor Magalhães, José de Magalhães, na verdade a razão pela qual é o nome é por uma razão afetiva, né? A gente chama de professor José de Magalhães de José Magal, e então some aí o Di, e isso me impede de pensar o seu nome corretamente, me desculpa. Bom, quando se diz o religioso é o ato fundacional da civilização ocidental, em seguida se diz é um dos pilares do Ocidente. Eu preciso concordar com a segunda afirmação, é um dos pilares do Ocidente, não tem a menor dúvida. Mas quando se diz que o religioso é o ato fundacional da civilização ocidental, não posso concordar, porque esse é um elemento de toda a civilização.
o pensamento religioso, mitos. Se vamos encontrar algo em todo lugar, é justamente ele. Se tem um ato fundador, a gente tem que procurar talvez a ruptura ou o dualismo primordial, e aí talvez aí, a alma, o logos. O logos me parece o ato fundacional, né? A razão. E aí eu acompanho o professor Lima Vaz, a professora Karine, quando afirmam que esse é o elemento central do Ocidente. Se eu tivesse que definir o Ocidente em uma palavra, essa é a palavra, veja, não que ela não tenha um religioso, não que o religioso assombra, né? Ela vive em dualidade com ele, mas se tem alguma coisa que a diferencia, é justamente a razão. Bom, e por último, vou terminar já, as leis, quando o senhor diz, as leis da religião se fixam muito mais na consciência do povo do que a lei do Estado, eu fico pensando o que fazer diante dessa constatação tão atormentadora e tão verdadeira. Porque o que a gente vê nos dias de hoje é, de fato, a difusão, mesmo no mundo da informação, com informações acessíveis, é a difusão do sentimento religioso e não as leis do Estado. O que se proclama, o que se repete, o que se posta, o que se curte nas redes sociais são os sentimentos religiosos. Nada, ou seja, as leis do Estado não tocam a consciência das pessoas, me parece. Então sucumbimos a um Estado religioso, como as demais civilizações, mas nesse caso não podemos nem falar em sucumbir a um Estado religioso, porque essa é a constituição natural ao outro, né? Só faz sentido falar em um Estado não religioso em uma civilização que rompeu com a religião, ou que vive um dualismo com a religião. Porque, como é algo que me parece natural, o sentimento religioso, então só faz sentido sucumbir ao Estado religioso no Ocidente, porque fora do Ocidente não há regresso, é o que é naturalmente. Ou temos que continuar a lutar por um Estado que tente compatibilizar aí, a religião e a razão, como a gente tem feito. E só para complementar a fala do professor Mais, né, complementar, talvez para tentar contribuir, me parece que está acertado sim, não me parece haver esses dualismos radicais que há no Ocidente, mesmo porque o pensamento oriental, ele parte da compreensão fundamental de que não se pode opor ao processo natural e espontâneo do mundo. Porque a harmonia, a verdade, se a gente pode falar em verdade, ela se consubstancia nesse processo que é espontâneo natural. Então, veja, se opor a ele e criticá-lo, ou pensar sobre ele, ou defini-lo, já é se opor a ele, se opor à complexidade que não é passível de captação através de uma definição. Então, esse esforço de definição, como um esforço ocidental por excelência, que nasce nesse momento de ruptura entre logos e razão, eu não consigo encontrar no Oriente. E é isso que nos diferencia. Então, por isso eu tendo a achar que ali está a ruptura fundamental, né? O dualismo primordial. Bom, desculpem falar por tanto tempo, mas é porque realmente eu fiquei muito comovido e encantado com o tema de hoje.